Olá, povo feliz! Nesse vídeo vamos fazer exercício sobre ângulos no relógio. Vamos ver aqui essa questão número 1 aqui, ó. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 15 horas e 20 minutos? Bom, primeiro vamos aprender a desenhar o relógio. Vamos desenhar uma circunferência. Desenhou a circunferência, divide ela em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Cada espaço desse daqui você coloca 2 marcações. Aqui eu botei 2 bolinhas. Aqui também bota 2 bolinhas. Nesse daqui também coloca 2 bolinhas e aqui também. O que nós temos aqui? As 12 horas. Como a circunferência tem 360 graus, nós vamos dividir 360 por 12 e nós vamos achar 30 graus. O que significa isso? Que cada espaço desse daqui tem 30 graus. Cada espaço desse vai ter 30 graus. Agora vamos analisar minuto a minuto. Cada espaço desse aqui tem 5 minutos, mas aí você faz 4 tracinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Quando você faz 4 tracinhos, aparece 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então vamos pegar esse 30 graus aqui e dividir por 5. Isso vai dar 6 graus. Significa que cada espaço desse tem 6 graus. Cada minuto tem 6 graus. Ok? Então agora vamos ver a hora que o exercício está marcando aqui. Ele está marcando 15 horas e 20 minutos. 15 horas, 3 horas. Então vamos botar o ponteiro da hora no 3 e o do minuto no 20. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20. Então colocamos o ponteiro da hora aqui no 3 e o do minuto nos 20 minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos. Aí você vai pensar, bom, o menor ângulo que os ponteiros formam é esse ângulo aqui. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto, então é igual a esse espaço aqui, 30, aí você vai lá, marca o 30 e vai errar a questão. Por quê? Vamos ver um relógio aqui que representa a vida real. Se vocês olharem bem, ó, que está marcando 3 e 20, e repare que o ponteiro da hora não está apontando aqui para o 3 exatamente. Ele andou um pedacinho aqui. Ó. Então, na vida real, o ponteiro da hora ele não fica parado no 3 esperando do minuto dar uma volta completa para ele pular para o 4. Ele vai andando aos pouquinhos, de acordo com que o minuto vai girando. Então, o ponteiro da hora ele não aponta para o 3, igual lá no nosso exercício. Então, vamos voltar lá para o exercício. Então, o ponteiro da hora ele não vai estar aqui certinho, ele vai andar um pouquinho, ele vai fechar esse ângulo aqui de um certo grau. Então, ele vai estar em alguma posição aqui que esse ponteirinho verde aqui está mostrando. A gente precisa calcular o quanto que o ponteiro da hora andou, esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ normalmente é calculado por uma regra de 3, mas não precisa fazer essa regra de 3, que ela sempre dá o mesmo valor, sempre invariável. Qual o valor que ela dá? Ela sempre dá a metade do que marca o minuto. Não está marcando 15 horas e 20 minutos? Então a gente vem aqui nesses 20 minutos e calcula metade disso. Isso é exatamente esse ângulo θ. Então o ângulo θ vai ser o minuto dividido por 2, que no nosso caso aqui é 20 dividido por 2, que vai dar 10 graus. Então o ponteiro da hora andou 10 graus. Repara que ele fechou 10 graus. Então para a gente calcular o ângulo que a gente está procurando, que é esse ângulo laranja aqui, entre o ponteiro verde e o ponteiro azul, a gente vai pegar o valor errado que nós calculamos, que é o 30 graus, e subtrair esse ângulo θ. Ou seja, o ângulo alfa, então, vai ser o ângulo de 30 graus, que é o ângulo a gente considerando o ponteiro da hora fixo. Depois a gente libera o ponteiro da hora e vê quanto que ele vai andar. No nosso caso aqui é metade de 20, que é 10 graus. Então 30 menos 10 vai dar 20 graus, que a resposta vai ser a letra C. Rangel, tem outra forma de fazer esse exercício? Tem sim, a gente tem uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. O ângulo é igual ao módulo, já vou explicar isso já, 11m menos 60h sobre 2. O que é esse m e esse h? M é um minuto, que no nosso caso aqui é 20 minutos, h é a hora, que no nosso caso aqui é 15 horas. Lembre-se, esse relógio não é digital, é um relógio analógico, ele não vai até 15 horas. O que significa 15 horas? Vamos lá. Se for meio-dia, 12 horas, meia-noite, a gente vai botar na fórmula 0. 13 horas, 1, 14 horas, 2 e assim sucessivamente até 23 horas, 11. Então, no nosso caso aqui, se é 15 horas, nós vamos substituir por 3. Então, como é que vai ficar a fórmula? No lugar do m, vai ser 20 minutos. Então, a gente vai fazer 11 vezes m, 11 vezes 20, menos 60 vezes a hora, que não é 15, são 3 horas. 60 vezes 3. Não esquece que esse relógio é analógico, ele não é digital, dividido por 2. Então, 11 vezes 20 deu 220, menos 60 vezes 3, 180 sobre 2. 220 menos 180 vai dar 40, dividido por 2 dá 20. Rangel, o que significa esse módulo? Esse módulo aqui é para garantir que o resultado dê positivo. Se você achar um valor negativo, você converte ele para positivo, você troca o sinal. Então, o resultado sempre vai dar positivo.
Tem duas maneiras de fazer, pelo relógio e pela fórmula. Tem exercício que você tem que desenhar um relógio. Agora tem exercício que só que é o ângulo, aí você calcula pela fórmula. Então, a alternativa letra C. Questão número 2. Qual é o valor do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 11h50? Desenha a circunferência, divide ele em 4 pedaços. Cada espaço desse aqui você vai fazer 2 marcações. No meu caso aqui eu botei as bolinhas azuis, ó. 1, 2, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Aí agora nós vamos ver a hora, 11h50. 11 horas, então o ponteiro da hora no 11 e o do minuto no 50. Aqui é 30, daqui é 45, 50. Então, de novo, vamos calcular com o ponteiro da hora fixo. No nosso caso aqui está dando 30 graus também. Vocês já viram que o ponteiro da hora não fica fixo, ele vai ter que andar um pouquinho. Só que repare que o ponteiro da hora está na frente do ponteiro do minuto. Naquele outro exercício, o ponteiro da hora estava antes. Agora ele está na frente. Quando a gente libera o ponteiro da hora para o mundo real, ele vai andar para frente, logo vai aumentar o ângulo. Naquele outro exercício, no número 1, ele diminuiu o ângulo diminuía, logo a gente subtraía. Esse ele está aumentando o ângulo, nós vamos somar. E quanto que vale esse ângulo θ? Esse ângulo θ vai ser a metade do minuto. O minuto aqui está marcando 50 dividido por 2 vai dar 25 graus. Então esse ângulo aqui vale 25 graus. Então o ângulo que nós estamos procurando, que é esse vermelho aqui, que a gente vai chamar de alfa, vai ser os 30, que nós calculamos anteriormente, com o ponteiro da hora fixo. E nós vamos, nesse caso aqui, somar com 25. Nesse caso, o ponteiro da hora está na frente, quando você libera ele, o ângulo aumenta. O ângulo era desse tamaninho aqui, agora ele é desse tamanho. Ó. O ângulo aumentou. 30 mais 25 vai dar 55 graus. Agora vamos fazer com a fórmula. Alfa igual a 11 vezes o minuto, menos 60 horas sobre 2. O minuto é 50 e a hora é 11. Então vai ficar 50 vezes 11, 550. 60 vezes 11, 660. Então 550 menos 660 vai dar menos 110 sobre 2. Repare que o resultado deu negativo. Eu vou dividir 110 por 2, vai dar 55, e o módulo me garante que esse negativo vai ficar positivo. Então, se o sinal der negativo, você ignora ele. Então, nós achamos também 55 graus, alternativa letra C. Vamos lá, questão 3. Natália estudava sobre ângulos formados por duas retas ou por duas semi-retas de mesma origem, quando viu o relógio que marcava exatamente 10 horas e 10 minutos. Ela observou que os ponteiros formavam ângulos. Curiosa, perguntou para o seu professor de matemática qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio naquele momento. O professor respondeu corretamente que o menor ângulo formado pelos ponteiros era D. Então, apesar de aqui ter um desenho de um relógio, vamos desenhar o nosso relógio aqui, fica mais didático. Então, desenha a circunferência, vamos dividir ele em 4 pedaços, e cada pedaço desse daí, nós vamos dividir em 2. Coloca 2 marcadores em cada espaço desse. Agora nós vamos marcar a hora, 10 e 10. Ponteiro da hora no 10, ponteiro no minuto, 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos. Então vamos calcular primeiro esse ângulo aqui com o ponteiro da hora fixo aqui no 10. Então ó, daqui para cá tem 30, daqui para cá tem mais 30, mais 30 e mais 30. Até aqui está dando 30 vezes 4, que dá 120. Porém, a gente sabe que o ponteiro da hora não fica fixo aqui no 10, ele anda um pedacinho. Então nós temos que calcular esse pedacinho que ele andou, que nós vamos chamar aqui de θ. Depois de calcular o θ, nós vamos calcular o ângulo real entre os ponteiros, que a gente chama de alfa. Então vamos calcular esse θ. O ângulo que o ponteiro da hora anda sempre é a metade do que marca o minuto. Se aqui o minuto está marcando 10 minutos, vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5 graus. Então esse ângulo θ aí vale 5 graus. O ponteiro da hora andou 5 graus. Significa que o ponteiro da hora fechou o ângulo em 5 graus. Agora vamos calcular o alfa. O alfa a gente vai pegar aquele primeiro ângulo que a gente fez com o ponteiro fixo, que é 30 vezes 4, que é esse ângulo aqui, ó, dá 120 graus, e vamos subtrair do θ. Então deu 115 graus, letra B. Agora vamos ver a mesma questão usando a fórmula. O ângulo é igual a 11m menos 60h sobre 2. O minuto vai ser igual a 10 e a hora também 10. Então, no lugar do m aqui de minuto, colocamos 10. No lugar do h também colocamos 10. 11 vezes 10 vai dar 110. 60 vezes 10 vai dar 600. Então, alfa vai ser igual a 110 menos 600 dá menos 490 sobre 2. Repare que o sinal negativo nós vamos ignorar, porque está em módulo. O módulo faz o sinal negativo virar positivo. Dividido por 2 vai dar 245. Então nós achamos aqui 245 graus. E não tem aqui na resposta 245 graus. Por quê? Porque ele quer o menor ângulo formado pelos ponteiros.
Se você observar bem, os ponteiros eles formam dois ângulos, esse ângulo alfa e esse ângulo alfa'. E esses dois ângulos, eles são replementares. O que é isso, Rangel? São ângulos que somado vai dar 360 graus. Alfa' mais alfa dá 360 graus. Então, se eu sei que alfa é 245, que eu tenho que calcular o replemento, ou seja, quanto falta para 360. Para isso, a gente faz 360 menos 245. Isso aí vai dar 115 graus, que é a letra B. Questão 4. O relógio da praça de uma cidade parou quando marcava exatamente 2 horas e 33 minutos. A medida do menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio quando parou corresponde a... Então, de novo, vamos fazer o nosso reloginho, faz uma circunferência, divide aqui em 4 pedaços, e cada pedaço desse aqui você vai dividir em 2 espaços, igual nós fizemos nos casos anteriores. Agora vamos marcar aqui 2 horas e 33 minutos. Repare que agora nós precisamos dos minutos. Como a gente tem que marcar 33 minutos, eu vou marcar os minutos aqui também. Eu botei 4 tracinhos aqui. Então vamos colocar o ponteiro da hora no 2 e o ponteiro do minuto no 33. Aqui é 30 minutos, 31, 32, 33. Então daqui até aqui tem 30 graus, daqui até aqui tem 30, mais 30 até aqui, mais 30 até aqui. E esses pedacinhos aqui, cada um deles tem 6 graus. Então isso tudo aqui, ó, desse ponto aqui até o 33, 30, 60, 90, 120 mais 18. 120 mais 18 vai dar 138. O 30 aparece 4 vezes, 4 vezes 30, e o 6 aparece 3 vezes, 6 vezes 3. 4 vezes 30, 120, 6 vezes 3, 18. Somado dá 138 graus. Porém, o ponteiro da hora não fica fixo no 2, ele vai andar um pedacinho, como nós já vimos. É igual o ângulo θ, e ele vale a metade do minuto. O minuto aqui é 33 minutos. Então nós vamos fazer 33 dividido por 2. Vamos dividir ângulo. 33 dividido por 2 vai dar 16. 16 vezes 2, 32. Para 33 resta 1. 1 grau não dá para dividir por 2. Nós vamos transformar ele em minuto, explicando por 60. 1 grau tem 60 minutos. Então aqui nós temos 60 minutos que nós vamos dividir por 2. Aí já dá para dividir por 2, que vai dar 30 minutos. Então deu 16 graus e 30 minutos. Então o alfa vai ser igual a 138 graus menos 16 graus e 30 minutos. Então vamos subtrair 138 graus de 16 graus e 30 minutos. Vamos ver aqui como é que funciona. 138 graus, ele é inteiro, não tem minuto. Então nós vamos completar ele aqui com zero. Tá? Menos 16 sobre 30. O que acontece? Zero não dá para subtrair de 30. Então nós vamos pegar emprestado ao 138. O 138 vai virar 137. E esse 1 grau, quando vier para cá, ele vai virar 60 minutos. Então vai ficar assim, ó. O 138 emprestou 1 grau para cá, passou a ser 137. E esse grau aqui na casa dos minutos vale 60 minutos. 1 grau equivale a 60 minutos. Então onde tinha 0, 0, a gente pediu 1 grau emprestado, ficou 60 minutos. Vamos subtrair 60 de 30, vai dar 30. 137 de 16 vai dar 121. Então, o alfa deu 121 graus e 30 minutos. Letra E. Vamos fazer a mesma questão agora com a fórmula. A fórmula diz que é 11 vezes minuto menos 60 vezes h sobre 2. O minuto é 33 e a hora é 2. Então, 33 vezes 11 vai dar 363, menos 60 vezes 2, que vai dar 120. Isso aí dividido por 2. 363 menos 120, 243. Dividido por 2 vai dar 121 graus,5. Se você fez a conta sem transformar em minutos, fez na calculadora, por exemplo, você trabalhando com número decimal, eu vou dar um macetezinho. Não está errado, não. Mas normalmente você não vai achar 0,5 aqui na resposta, está tudo 30 minutos. Então o que você faz? Você pega esse valor que está depois da vírgula, o 5, e multiplica por 6, que automaticamente você vai transformar ele em minuto. Então o que vier depois da vírgula, multiplica por 6. Então deu 121 graus e 30 minutos. Letra E. Questão 5. Em um relógio após as 2 horas, os ponteiros das horas e dos minutos no relógio pela primeira vez formam entre si um ângulo de 116 graus. Então a melhor maneira de fazer é pela fórmula. O ângulo foi dado, que é 116, nós temos que calcular que horas isso acontece. Como ele diz que é após as 2 horas, entre 2 horas e 3 horas, os ponteiros do relógio vão formar todos os ângulos. Então 116 graus vai dar exatamente as 2 horas. Você pode ver que nas alternativas só tem 2 horas. Isso vai acontecer 2 horas. Então a hora eu tenho, é 2 horas. O que eu preciso saber são os minutos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o alfa, que é o ângulo, por 116 graus, e eu vou substituir h pela hora, que são 2 horas. E o que a gente quer descobrir são os minutos. Então no lugar do alfa eu coloquei 116, o m continua aqui, o h eu coloquei 2. Então vai ficar
116 igual a 11m, 60 vezes 2, eu multipliquei, deu 120. Esse 2 eu vou passar para cá multiplicando. Vai dar 232 igual a 11m menos 120. Então aqui nós vamos passar o 120 para cá somando, ele está subtraindo e vem para cá somando. Então vai ficar 232 mais 120 igual a 11m. Então vai ficar 11m igual 232 mais 120 deu 352. Então ficou 11m igual a 352, vou passar o 11 dividindo, m igual a 352 sobre 11. Isso aí vai dar 32 minutos. Então, 2 horas e 32 minutos, letra D. Questão 6. Um relógio de ponteiros tradicional está perfeitamente ajustado. Em certo momento do dia, o ponteiro dos minutos aponta para o número 4, enquanto o menor ângulo formado entre os ponteiros das horas e dos minutos mede 100 graus. Pedro tem um compromisso às 9 horas. Ao consultar o relógio que se encontra como descrito, quanto tempo Pedro percebe que tem até o horário de seu compromisso? Então diz que o ponteiro do minuto está apontando para o número 4. Isso significa que nós estamos trabalhando com 20 minutos. Quando o ponteiro do minuto aponta para o 4, significa que nós estamos com 5, 10, 15, 20 minutos. Vamos usar a fórmula. Nós sabemos que o ângulo vale 100 graus e que um minuto vale 20. Nós temos que descobrir a hora que isso acontece. Então, no lugar do alfa, eu coloquei 100, no lugar do minuto, botei 20, que ele está apontado aqui para o 4. E vamos calcular agora o H. Esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando. 2 vezes 100, 200. Igual a 220 menos 60H. A equação modular pode ser representada de duas formas. Primeiro, do jeito que está aqui, sem alterar o sinal. 200 igual a 220 menos 60H. Está aqui, ó, 200 igual a 220 menos 60H. Então, a segunda forma da gente representar é 200 igual a 220, a gente inverte, fica negativo, e o menos 60H fica positivo. Repara que eu botei o 60H aqui na frente. Ele está positivo e o 220 está negativo. Então, resumindo, quando for função modular, você escreve do jeito que está e, na segunda representação, você escreve com o que tiver dentro do módulo com o sinal trocado. No nosso caso aqui, 220 negativo, menos 60H positivo, que eu representei aqui na segunda equação. Na primeira equação, eu já vi que o resultado não vai dar certo, então nem vou colocar aqui para não perder tempo aqui no vídeo. Tá? Vou direto para a segunda. Lembrando que eu testei a primeira, não deu certo, eu excluí ela. Vamos para a segunda equação. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 220 e passar para o lado de cá. Então vai ficar 200 mais 220 igual a 60H. Isso aí vai dar 60H igual a 420, 200 mais 220, 420. Vou passar o H dividindo. 420 dividido por 60 vai dar 7 horas. Então isso aqui ocorreu às 7h20. Então às 7h20 os ponteiros formaram 100 graus. Só que ele tem um compromisso às 9 horas. Então falta quanto tempo para as 9 horas? Nós vamos subtrair 9 horas de 7h20. Isso aqui vai dar 1 hora e 40. Então daqui a 1 hora e 40, letra A. Questão 7. O ângulo percorrido pelos ponteiros das horas de um relógio no intervalo de tempo de 2.400 segundos. Lembre-se, o ponteiro da hora anda em graus, um valor equivalente à metade do que marca o minuto. Um minuto dividido por 2. Então vamos descobrir quantos minutos tem 2.400 segundos. 2.400 segundos nós vamos dividir por 60 para saber quantos minutos são. Isso vai dar 40 minutos. 2.400 dividido por 60 dá 40 minutos. Como o ponteiro da hora anda a metade disso, ele vai andar a metade de 40, que vai dar 20 graus, letra A. Bem simples essa. Questão número 8. Entre 18 horas e 19 horas, os ponteiros de um relógio formam um ângulo de 110 graus, em 2 momentos. Quantos minutos separam esses 2 momentos? Então vamos lá. Se é entre 18 e 19 horas, esse momento vai acontecer às 18 horas. Lembre-se, de 18 às 19 vamos formar todos os ângulos. Então 110 vai acontecer às 18 horas. Só que a gente não trabalha com 18. Lembra da tabelinha? 18 horas equivale a 6 horas. Então nós vamos na fórmula trabalhar com 6 horas. O que a gente quer calcular são os minutos. Então vamos colocar a fórmula aqui, alfa igual a 11m menos 60h sobre 2. No lugar do alfa nós vamos colocar 110 graus, aí vamos repetir o 11 minutos menos 60 vezes a hora, que é 6 horas. Vamos pegar esse 2 e passar para lá multiplicando, vai ficar 220 igual a 11m menos 360. Lembre-se que nós estamos com uma equação modular, a gente vai escrever ela de duas formas. Do jeito que está aqui, 220 igual a 11m menos 360. E a segunda maneira de escrever é trocando o sinal aqui de dentro. Esse 11m vai ficar negativo e o 360 positivo. Para a primeira equação, o minuto eu chamei de minuto 1. E para a segunda equação eu chamei de minuto 2. Porque são 2 momentos. Um eu chamei de momento 1 e o outro momento 2, que é um minuto que nós vamos ter que calcular. Depois nós vamos ver a diferença desses dois. Então a primeira equação, 220 igual a 11m1 menos 360.
passo 360 para o outro lado somando, 220 mais 360 vai dar 580, então 11M1 igual a 580, passo 11 para lá dividindo, M1 e 580 sobre 11. Deixa o resultado aí, não tenta fazer essa conta não. Vamos agora para a segunda representação, que é essa outra equação aqui, na qual a gente trocou os sinais daqui de dentro. Então vamos escrever aqui, ó, 220 igual a 360 menos 11M2. Vou passar o 11M2 para o lado de cá e ele vai ficar positivo, ele era negativo, ficou positivo. 220 vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. 360 menos 220 vai dar 140. Então 11M2 igual a 140, vou passar para lá dividindo, M2 igual a 140 sobre 11. Então o que nós queremos? A diferença entre esses dois momentos. Nós vamos subtrair o M1 e o M2. Então M1, 580 sobre 11, menos o M2, que é 140 sobre 11. Como os denominadores são iguais, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. 580 menos 140 vai dar 440. Dividido por 11 vai dar 40 minutos. Então a resposta, letra D. Questão 9. Em uma determinada tarde de trabalho, Noemi olhou seu relógio analógico e os ponteiros marcavam 14 horas. A partir desse horário, ela definiu que sua próxima tarefa irá começar no momento em que o ponteiro das horas tiver percorrido um ângulo de 51 graus. Desse modo, quando a próxima tarefa de Noemi irá começar? Então, o que nós sabemos? Que o ângulo que o ponteiro da hora anda equivale numericamente a metade do que marca o minuto. Então, θ igual a 1 minuto sobre 2. Como θ é igual a 51, vai ser 1 minuto sobre 2. Então, quantos minutos vão ser? 51 vezes 2. Passo 2 para lá multiplicando. Isso aí vai dar 102 minutos. Vamos descobrir, então, o que são 102 minutos. A gente divide por 60, vai dar 1 hora. 1 vezes 60, 60, para 102, 42 de resto. Então, deu 1 hora e 42 minutos. Então, ela vai começar a próxima tarefa daqui a 1 hora e 42 minutos. Como agora o relógio marca 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, então somando 14 horas com 1 hora e 42, nós vamos achar 15 horas e 42 minutos. Letra C. Questão 10. Suponha que agora um relógio de ponteiros indique 3 horas exatamente e que o relógio esteja funcionando normalmente. Depois de certo tempo, se o ponteiro das horas, o menor, avançar 75 graus, então o novo horário que o relógio irá marcar será. Então, de novo, ó, o ponteiro da hora anda em graus, o equivalente a metade do minuto. Então, se ele andou 75 graus, então vamos multiplicar 75 por 2, isso aí vai dar 150 minutos. O que significa 150 minutos? Vamos dividir por 60, vai dar 2 horas, 2 vezes 60, 120, para 150, 30. Ou seja, 2 horas e 30. Como agora são 3 horas, somado com 2 horas e 30, nós vamos achar 5 horas e 30 minutos. Letra C. Vamos fazer agora uma questão bônus que caiu no concurso para o Colégio Naval no ano de 2022. O relógio analógico de um camarote da fragata Liberal foi acertado exatamente às 18 horas. Qual será o menor ângulo entre os ponteiros desse relógio quando o ponteiro menor tiver percorrido o ângulo de 36 graus? Então, de novo, o ponteiro da hora ele anda a metade do que marca o minuto. Se ele percorreu 36 graus, então o minuto vai ser 36 vezes 2, que vai dar 72 minutos. O que significam 72 minutos? Então vamos dividir 72 por 60. 72 por 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60, para 72, resto 12. Então ficou 1 hora e 12 minutos. 72 minutos equivale a 1 hora e 12 minutos. Isso a partir das 18 horas vai dar 19 horas e 12 minutos. Então vamos calcular o ângulo formado pelos ponteiros de relógio às 19 e 12. Só que a gente não trabalha com 19, lembra? 19 horas significa que são 7 horas. Então, usando a fórmula, no lugar do minuto nós vamos colocar 12 e no lugar da hora nós vamos colocar 7. Então vai ficar alfa igual 11 vezes 12 dá 132, 60 vezes 7, 420. Subtraindo 132 de 420, nós vamos achar menos 288, que dividido por 2 vai dar 144. Como em módulo, senão a gente vai ignorar, vai ficar positivo. Então a resposta, a letra E. Bom, e com isso a gente encerra esse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.